Fala homem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar quais são os medicamentos que podem estar piorando a sua rigidez e te impedindo de se tornar uma máquina de prazer na hora H. Lá no Instagram eu tenho um canal, Médico dos Homens. Aproveito para pedir, se você não me segue lá, depois desse vídeo já vai lá e já me segue. Mas todo santo dia eu recebo várias dúvidas de homens que têm perdido a sua potência, ou pior, nunca tiveram uma potência boa o suficiente. E isso é uma questão, obviamente, muito comum para esses homens. Venho aqui também, antes de começar o vídeo, te pedir para deixar o seu like. E se você não é inscrito, já se inscreve agora mesmo para fortalecer esse trabalho e para me motivar a todo dia estar trazendo vídeos de qualidade para vocês. Combinado? Então vamos lá para o vídeo. Então a gente sabe, gente, que hoje em dia existe um número muito grande de doenças e pessoas, tomam diversos tipos de medicamento pelas mais diversas razões. Então, algumas vezes você pode se ver já tomando 3 medicamentos há alguns anos e da noite para o dia você começa a ter alguma dificuldade na hora H. Logo vai vir a pergunta: bem, será que esse meu problema de rigidez é por causa desse remédio? Às vezes tem tantos remédios que você não sabe qual é o que pode estar causando ou não aquele tipo de problema. Antes de mais nada, de me aprofundar um pouquinho nos medicamentos que claramente podem estar piorando e te impedindo de ser aquela máquina na hora H, tem uma coisa, um conceito que eu queria te trazer, tá? Que é o conceito da causalidade. Então, o nosso funcionamento sexual ele é muito complexo e tem vários fatores que podem favorecer ou atrapalhar esse funcionamento. E muitas vezes alguns remédios que são ditos ou esperados de não causar problemas podem também estar contribuindo. Então é muito importante que a gente tente relacionar o começo do uso do medicamento com o aparecimento dos sintomas. Então muitas vezes você toma medicamento há 10 anos e nunca teve nada. É muito pouco provável que esse medicamento é o principal responsável pela sua queixa. Por outro lado, você está tomando esse medicamento há 10 anos e há um mês você começa um remédio, 2 semanas depois você começa a ter um problema. Então a gente tem que fazer uma analogia tanto de causalidade como de temporalidade. E o médico, e você mesmo, ao analisar essa situação, ele vai poder fazer os devidos ajustes, entendeu? Então, fiquem atentos que, por ser um problema complexo, vários remédios podem, de certa forma, interferir. Porém, existem alguns medicamentos que já são conhecidamente muito negativos para a sua performance. Então, vou falar alguns deles agora, começando pelos medicamentos antidepressivos, que são medicamentos psicotrópicos, muitas vezes utilizados para tratar ansiedade, depressão ou os dois. Esses medicamentos, geralmente, eles trabalham com os nossos diferentes neurotransmissores. Os mais comuns vão trabalhar em aumentar o funcionamento da serotonina. E a serotonina é uma substância que ela vai te dar mais prazer, mais bem-estar, de uma maneira geral, só que ela funciona como um freio no seu cérebro, tanto para os estímulos sexuais como para você atingir o orgasmo. Existem alguns medicamentos dessa classe, os mais comuns são a paroxetina, a fluoxetina, o citalopram e o escitalopram, para citar 4, mas existem mais de 10, existem dezenas de medicamentos dessa classe. E você tem que ter muito cuidado ao tomar esses medicamentos. Não estou dizendo que todo mundo que tomar vai ter esses sintomas, mas eles são altamente comuns, talvez da classe de 20% a 30%. Então, se o seu médico sugerir que você tome esse medicamento, como eu falei agora há pouco dos conceitos da causalidade, da temporalidade, você começa a fazer um medicamento pelo tempo que foi sugerido para uma análise inicial, e se começarem a aparecer os sintomas, aí sim o seu médico vai poder fazer algum tipo de ajuste, tá certo? Outros medicamentos que também estão associados a queixas na hora H são ansiolíticos, tá? Eles não são exatamente iguais aos antidepressivos. Antidepressivos é tratamento de depressão e ansiedade a longo prazo, mas ansiolíticos são remédios para te acalmar momentaneamente. Muitas vezes também podem ser utilizados como tratamento da insônia. São os medicamentos mais comumente conhecidos como os calmantes, tá? Da classe, sobretudo, dos benzodiazepínicos. Então esses medicamentos eles vão agir no seu cérebro também, de certa forma, fazer uma depressão do seu sistema. Ele vai deixar o sistema funcionando de uma maneira mais lenta. Isso vai te acalmar, vai favorecer o seu sono, porém também vai te deixar menos sensível aos estímulos. Então se você está lá no calor da emoção na hora H, tem um baita estímulo, mas o seu cérebro interpreta ele de forma lentificada.
e isso pode fazer com que você não tenha uma boa rigidez ou que você eventualmente perca a rigidez na hora H. Como eu falei, os benzodiazepínicos são os mais comuns, mas o nome dos remédios pertencentes a essa classe são diazepam, bromazepam, frontal, né, que é o alprazolam, rivotril, né, que é o clonazepam, eu diria que são os mais comuns. E o que eu recomendo é que esses medicamentos eles não sejam usados por períodos muito longos de tempo. Se você está com uma crise de ansiedade, com insônia mais complicada, você tome ele por uma, no máximo 2 semanas, idealmente não mais que um mês. Se isso for necessário, o ideal é que você entre com medicamentos de longo prazo, tá? Como os antidepressivos mesmo, de preferência os que têm menos efeitos na serotonina, para que você possa ter menos efeitos no longo prazo na esfera sexual. Terceira classe de medicamentos que eu queria trazer para vocês são os medicamentos para calvície, que obviamente existem 2 classes, né? Que é a finasterida e a dutasterida. Na verdade, esses 2 medicamentos eles pertencem à mesma classe, né? O nome técnico são os inibidores da 5-alfa-redutase. Essa é uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona. Esse derivado da testosterona, a dihidrotestosterona, é o que leva à sua queda de cabelo. Então, o que você tem que fazer é bloquear essa conversão. Se você baixar a dihidrotestosterona, o seu cabelo vai se manter por mais tempo. O problema é que a dihidrotestosterona também é um hormônio muito importante para o desenvolvimento do desejo e para o fortalecimento da rigidez. Quando ele cai muito, isso pode comprometer de certa forma a sua performance. Além disso, existem alguns relatos de pessoas que tomam esses medicamentos e mesmo após a suspensão dos mesmos, a pessoa continua com algum tipo de queixa relacionada à falta da dihidrotestosterona. Então o ideal é que você tenha muito cuidado. Se isso é uma coisa que te preocupa, antes de iniciar algum tratamento para calvície, converse com o seu médico se tem opções que para o seu caso são interessantes e que afetam menos a questão do funcionamento na hora H, certo? O quarto e último grupo de medicamentos que eu queria trazer para vocês hoje são os medicamentos antihipertensivos, que são medicamentos para tratar a pressão alta. Gente, pressão alta é uma doença extremamente comum. A gente estima que até 10% das pessoas vão ter algum problema de pressão e vão precisar tomar algum desses medicamentos. Eu diria que, de uma maneira geral, a maior parte das pessoas, ao iniciar essa terapia para baixar a pressão, não sente muito efeito negativo na esfera sexual. Porém, você deve ficar muito atento para algumas subclasses desse medicamento. Eu queria trazer para vocês, sobretudo, os beta-bloqueadores, vou já explicar o que é, e alguns diuréticos. Então, beta-bloqueadores são medicamentos que vão trabalhar diretamente no seu coração e nos vasos, fazendo com que o coração bata um pouquinho mais fraco e que os vasos relaxem para a sua pressão cair. A grande questão é que esses beta-bloqueadores eles vão mexer com o balanço da adrenalina. Se por um lado eles são bons porque eles diminuem a função da adrenalina e logo eles relaxam os vasos, por outro eles podem ter uma ação central no seu cérebro diretamente e isso pode diminuir a sua responsividade aos estímulos e fazer com que você perca o seu desejo. Só que existem vários tipos de beta-bloqueadores, os mais modernos eles são muito seletivos ao coração e aos vasos e tem muito pouco efeito no cérebro. Então eu diria que os beta-bloqueadores mais antigos, como o propranolol, tem uma alta chance de interferir na sua performance. Os mais modernos, como o metoprolol e muitos outros, eles são bem mais tranquilos. Outro antihipertensivo que deve gerar uma preocupação são os diuréticos. São aqueles medicamentos que vão facilitar você fazer xixi. Então, ao pegar o líquido que está dentro dos seus vasos e jogar para o rim para que você elimine, diminui a quantidade de fluxo, né, de fluido circulante dentro dos seus vasos. Isso vai fazer com que a sua pressão baixe. Agora, por mecanismos complexos, eles podem baixar o seu desejo. Sobretudo os diuréticos tiazídicos, que é um medicamento muito comumente empregado, que é a hidroclorotiazida. Então o ideal é que se você tem alguma queixa, já vem sofrendo com uma piora da rigidez, uma piora da performance, converse com o seu médico para ele procurar algumas opções, digamos assim, um pouco mais amigáveis e que tenham um impacto menor na esfera sexual. Agora sim, você
está escutando esse vídeo aqui e você fala, poxa, eu tomo 10 medicamentos, ou já tomo medicamento há muito tempo, eu estou me sentindo aquém do que eu deveria ser na hora H, o que eu devo fazer? Então a primeira coisa, você deve procurar o seu médico, gente. Eu não sugiro que ninguém pare de tomar medicamento de forma abrupta, sem a consulta de um médico. Por um lado, pode ser que você melhore a queixa sexual, porém você pode descompensar de uma doença que pode ser muito mais grave. Então nunca faça isso sozinho sem acompanhamento médico. A outra coisa que você precisa fazer, até discutindo com o seu médico, é avaliar, fazer um jogo de quebra-cabeças. Descobrir quando começou a queixa, qual foi o medicamento que foi introduzido próximo do início da queixa. E aí, uma vez que você identifique os potenciais culpados, você tem que ir ajustando um a um. Opções: diminuir a dose para ver se o sintoma melhora, eventualmente suspender o medicamento para ver se o sintoma melhora e eventualmente trocar de medicamento. Por exemplo, no caso dos antidepressivos, acabei de dizer que a serotonina é uma das substâncias mais relacionadas com essa queixa. Então, o ideal é que você busque outro medicamento que não mexa com a serotonina. Eu vou dizer aqui três exemplos, por exemplo, a fluvoxamina, a bupropiona e eventualmente a desvenlafaxina, que vão trabalhar com outros com outros neurotransmissores que têm uma chance bem menor de afetar o seu funcionamento na hora H. Tá? Então a dica é: procure seu médico, procure identificar qual dos medicamentos está mais associado, tem uma maior chance de estar associado com o seu problema, e a partir daí você pode fazer um desmame ou trocar o medicamento, mas nunca faça isso sozinho. Gostou desse vídeo? Então já curte esse vídeo aqui, peço que você, se não tiver feito ainda, curta agora e já inscreve no canal, porque todo santo dia eu vou estar trazendo os vídeos novos de interesse para a saúde do homem. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico dos homens e eu vou te ensinar a se transformar em uma máquina de prazer na hora H em 21 dias.